Olá, queridos amigos osteopatas. A notícia da semana é o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina 2021. Bora estudar? O Prêmio Nobel de 2021 diz respeito aos nossos sentidos e à capacidade de perceber a temperatura e o toque. Os laureados foram os pesquisadores Dr. David Julius e Dr. Arden Patapoutian. Dr. David nasceu em Nova York em 1955 e hoje trabalha na Universidade da Califórnia. Dr. Arden nasceu em Beirute, no Líbano, em 1967 e se mudou para a Califórnia ainda jovem. Dr. Julius e Dr. Arden desvendaram um dos segredos da natureza ao explicar a base molecular para detectar a temperatura e a força mecânica. Suas descobertas representam a base para nossa percepção da temperatura, calor, dor, toque, além da localização e o movimento do nosso corpo, que chamamos de propriocepção. Os nossos sentidos nos permitem perceber e interpretar o mundo ao nosso redor. Os órgãos dos sentidos especializados são olfato, visão, audição, paladar e a sensação somática. O que é uma sensação somática? Por exemplo, ao tomar um café na rua, um fluxo de informações de sensores das pernas e braços rastreiam a sua posição no espaço. Sensores espaciais na pele registram o tamanho, a textura e o formato da xícara. Como a xícara está quente, se corrige a força de preensão para mantê-la em suas mãos. Estímulos físicos como o calor e o toque são registros que fascinam a humanidade há milhares de anos. O filósofo francês René Descartes imaginou no século XVII como que isso poderia funcionar, invocando um fio entre a pele e o cérebro. Dizia: movendo partículas de fogo sobre a pele, se puxa o fio e abre a válvula no cérebro. Durante o século passado, os cientistas descobriram os nervos. Nervos localizados, por exemplo, na pele ou músculo, registram a variação em nosso ambiente externo e interno. Existem diferentes tipos de nervos que detectam diferentes tipos de estímulos. Mas como pode o calor e o toque ser registrado pelo sistema nervoso central? De alguma forma, os nervos devem converter os estímulos físicos de calor e de toque em um sinal biológico. Portanto, deve existir receptores moleculares nos nervos que detectam e convertem o calor e o toque em um impulso nervoso. A identidade desses receptores permaneceu desconhecida até o trabalho premiado no ano de 2021. E a suposição é que aqui exista alguma molécula que capta e faz a transdução do estímulo para um estímulo elétrico. Pesquisa do Dr. Julius. Capsaicina. O componente ativo da pimenta malagueta foi uma ferramenta essencial para uma das descobertas premiadas. Quando comemos um alimento apimentado, ela nos dá uma sensação de queimação, às vezes até dolorosa. Começamos a suar. Então parece que a capsaicina pode enganar o cérebro a pensar que há uma mudança real na temperatura do corpo. Sabia-se que a capsaicina ativa neurônios sensoriais responsáveis pela sensação de queimação ao comer pimenta, mas nada se sabia do receptor molecular. Dr. Julius presumiu que um único gene ativo em neurônios sensoriais era o responsável. Portanto, fez milhões de fragmentos de DNA correspondentes aos genes que estão ativos em neurônios sensoriais, na esperança de que pelo menos um deles contivesse o gene para o receptor de capsaicina. Depois de examinar grandes quantidades de fragmentos de DNA, a equipe finalmente conseguiu e identificou o receptor de capsaicina. Se trata de uma nova proteína chamada TRPV1, localizado na membrana externa da célula. Julius percebeu que a TRPV1 reagia a altas temperaturas. Se mostrou funcionar como um canal para íons. O calor abriu o canal.
Ele descobriu um canal iônico sensível à temperatura ativado pelo calor, que é percebido como um sinal doloroso. Cutucando diretamente a membrana de uma célula e ao mesmo tempo medir a atividade da mesma célula, Dr. Arden identificou 72 genes candidatos que ele pensou que poderiam ser o sensor ativado por uma força mecânica. Um a um, cada um dos 72 genes selecionados foram silenciados e as células foram testadas quanto à mecanosensibilidade. Após um ano de trabalho, 71 dos 72 genes foram testados sem quaisquer resultados promissores. Mas quando o gene de número 72 foi silenciado, a sensibilidade de cutucar foi perdida. O receptor mecanossensível foi descoberto e foi denominado de piezo 1. Por sua semelhança com piezo 1, um segundo gene foi encontrado e chamado de piezo 2. Dr. Arden demonstrou que as proteínas piezo pertencem a uma classe inteiramente nova e funcionam como canais iônicos ativados por força mecânica. É importante notar que o piezo 2 é um sensor de toque e propriocepção que usamos, por exemplo, em um abraço. Então esse é o resumo das descobertas dos pesquisadores homenageados em 2021. Bom, e qual seria a contribuição dessa pesquisa para a osteopatia? Na minha opinião, a pesquisa ela pode melhorar a compreensão dos efeitos fisiológicos das técnicas osteopáticas, o contato manual terapêutico nos tecidos do corpo. Também poderíamos ter novas explicações sobre a manipulação manual sobre as artérias, sistema somatosensorial e sistema gastrointestinal. Podemos compreender melhor a indicação das técnicas sutis e de técnicas com grande pressão, técnicas grosseiras. Contribui com a elaboração de novas técnicas e terapias de contato de pressão manual para o diagnóstico, inibição ou estimulação das aberturas dos canais iônicos. Contribui com a identificação dos valores quantitativos da pressão manual ideal para as aberturas dos canais. Contribui com a identificação da temperatura ideal das mãos do terapeuta para ver uma resposta neurofisiológica do contato e abertura dos canais. Contribui com a compreensão do diagnóstico manual termal, entre outros. Já podemos observar que já há estudos sobre o piezo 1, os canais de piezo 1 no desenvolvimento vascular. Já temos trabalhos sobre a proteína piezo 2 no sistema proprioceptivo e cutâneo em vertebrados. E também já temos estudos dos canais piezo no trato gastrointestinal. Então, são sistemas de bastante relevância clínica do osteopata e atuação do osteopata. Essa foi a videoaula dessa semana e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!